Então, esse módulo, né, o título da aula de hoje é os indicadores. Sem eles não há gestão. Tá? Então, como é que eu planejei, né? Os indicadores e a gestão, que é um pouco já isso que eu estou falando. Aí eu vou falar dos OKRs e dos KPIs, tá? O que é um objetivo-chave de resultado, que é o OKR, né? E o que é um objetivo-chave de performance, tá certo? Então, essas duas definições, elas são um pouco mais recentes, são coisas que estão sendo mais usadas, até reforçadas agora na gestão. Mas se vocês pegarem um texto do Peter Drucker, que essa entrevista que eu passei para vocês aí, o link e o texto que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, ele fala o tempo todo de pessoas chaves, resultados chaves, estratégia. Então, na gestão acontece muito isso, nomes novos, né, em qualquer coisa, em marketing também, nomes novos para coisas assim bem antigas. Esse caso dos OKRs e KPIs, né, além do nome, tem uma coisa que é conceitualmente importante e eu preciso que vocês entendam, tá? Aí a gente vai ver aqui alguns tipos de indicadores, né? Alguns exemplos por segmento, que eu vou passar para vocês. E por fim eu vou falar dos dashboards de indicadores, tá? E essa última parte dos os dashboards de indicadores, é uma coisa que eu vou orientar vocês a executarem uma atividade utilizando uma ferramenta tecnológica que tem sido muito usada hoje em dia, que é o Data Studio, tá? Então, o Data Studio é o equivalente ao Power BI do Google, tá? O Power BI é da Microsoft, tá? Veja, tanto o Power BI quanto o Data Studio estão sendo amplamente utilizadas nas empresas. São utilizadas por pessoas e são utilizadas também nas empresas. Para quê? Para monitorar, para checar os dados e os resultados. Até porque o dado hoje, em alguns casos, ele é muito fácil de ser obtido. Em outros, não. Eu vou tratar especificamente de alguns exemplos aqui ligados à própria construção civil, né? Que é interessante. Então, como objetivo aqui da aula, né? Eu coloquei... Eita, deixa eu seguir aqui, deixa eu mudar aqui agora um pouco, deixa eu ir para o board, já que vocês já estão lá, né? Deixa eu voltar aqui... Pronto, acho que todo mundo já conseguiu entrar no board aí. Então, os objetivos, né? Falar para vocês de alguns exemplos de aplicação, tá? Porque eu acho que com exemplo de aplicação, acho que não trocou aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, pronto. Então, alguns exemplos de aplicação, os objetivos do aprendizado, tá? Eu queria reforçar com vocês essa frase aqui, né? Não se pode gerenciar o que não se pode medir, tá? Os OKRs, KPIs e os tipos de indicadores. E a parte mais importante que eu acho aí da gestão, que é isso que está aqui, que é decidir com base em dados. Tá? Não decidir com base simplesmente na opinião dos gestores, na opinião do dono da empresa, na opinião do funcionário, do colaborador, não. Decidir com base em números, tá? com coisas quantitativas. Tá? Então, essa é a ideia dos indicadores, tá certo? Então, antes de colocar essas 8 áreas-chave da gestão de novo aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui em cima, né? As 8 áreas-chave da gestão. Quais são as 8 áreas-chave da gestão? Por Peter Drucker. Marketing, inovação, recurso humano, financeiro, recurso físico, infraestrutura, né? Produtividade e responsabilidade social e requisitos a nível de lucro, tá certo? Então, se a gente pegar isso aqui, tá? Se a gente for fazer, já pensando no organograma, eu vou colocar até isso aqui, tá? No formato, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui no formato, tem uma opção aqui, se não me engano, aqui, ó. Pronto. Eu estou colocando isso aqui, tá? Por quê? As 8 áreas-chave da gestão. A gente pode pensar num organograma de uma empresa como sendo
esses setores, tá? Um setor de inovação, de marketing, um setor de inovação, um setor de recurso humano, um setor de recurso financeiro, um que trata de infraestrutura, um que trata da produtividade, outro que trata de responsabilidade social e outro que trata da parte de lucro, tá? Requisitos a nível de lucro. Veja, essa subdivisão é uma subdivisão que foi proposta por Peter Drucker há muito tempo atrás. Ainda hoje, muitas empresas utilizam essa árvorezinha que está aí, ou uma simplificação dela, ou se utilizam de coisas um pouco diferentes, tá? Inclusive, na primeira aula, eu até trouxe isso para vocês aqui, ó. Eu trouxe isso aqui, tá? Que foi, isso aqui é um desenho meu, tá? Em relação ao que eu acredito, pela experiência que eu tenho, pela leitura que eu andei fazendo, que isso aqui faça muito sentido como áreas importantes numa empresa hoje de gestão, tá? Então, foco, clareza, objetivo. Objetivo, uma empresa precisa ter objetivo, precisa saber aonde quer chegar. Ela precisa ter método, tá? Quando eu falo de sistema de gestão, ela precisa de método. Ela precisa executar diariamente o plano de ação combinado, tá? Por toda a empresa no planejamento estratégico. Precisa ter monitoramento. Esse é o pilar central aqui que a gente está tratando na aula de hoje, é monitoramento. Por que a gente precisa de indicador? Porque a gente precisa monitorar. Tá? E se a gente precisa monitorar, a gente tem que ter número, dado. Para que a gente possa fazer, na verdade, melhoria contínua. Como é que eu vou melhorar uma coisa se eu não estou medindo? Tá? Vai ser o quê? Vai chegar numa reunião assim e perguntar, pessoal, o que vocês estão achando do nosso resultado? Imagina isso numa empresa. Sem você olhar os indicadores, as metas, o que de fato vocês combinaram enquanto empresa. Tá? Então eu coloquei aqui a agilidade e adaptabilidade, né, que eu vou trazer daqui a 2 aulas, o processo de gestão ágil, tá, que está sendo muito usado hoje, né? Tecnologia, marketing e resultado. Então, se vocês olharem para organogramas de empresa, eu vou trazer alguns na próxima aula, a título de ilustrar isso que eu estou falando. Você não vai encontrar um padrão. Todos os organogramas não são iguais. Por quê? Os organogramas são construídos em função da estratégia da empresa. Então, é óbvio, tem empresas que definem o organograma e fica com aquele organograma 5 anos, 10 anos, 20 anos, não faz nenhuma atualização. E todo organograma de qualquer empresa, ele pode e deve ser, não necessariamente mudado, mas ele deve ser revisado a cada planejamento estratégico. Por quê? Porque dentro do plano de ação que foi definido para a empresa, é preciso que os atores da empresa, quem são os atores da empresa? Os setores, os departamentos da empresa. E cada departamento vai ter que executar 1, 2, 3 ou 10 das ações que estão lá no plano de ação. Certo? E cada departamento desse vai ter que fazer um plano específico para atingir a meta. E as metas da empresa, o sucesso da empresa se realiza quando todas as unidades, quando os organogramas todos trabalham numa mesma direção, na direção da missão da empresa, da visão, dos valores e fazem a gestão, né, a cobrança continuada, tá certo? Um do outro, tá? Então, gestão é isso, é cobrança e melhoria contínua aí, e ajustes o tempo todo, tá? Um exemplo assim bem concreto, né, do que a gente está fazendo, eu até coloquei, né, eu gosto muito de usar o próprio exemplo do nosso curso como um exemplo de gestão, tá? Por exemplo, o que foi que a gente fez aqui no começo da aula de hoje? Ajuste. Foi uma espécie de um monitoramento. Eu parei um pouco, tá? Para ouvir vocês, né? Ouvir vocês em relação a como está indo, o que pode melhorar. Então foram colocados alguns pontos aqui e eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar no sentido de melhorar os itens que vocês estão esperando e que não estava acontecendo. Claro, se fizer sentido, né? E der tempo no processo. É o quê? É uma melhoria contínua.
certo? Então, eu sempre digo, acho que eu disse aqui também, não lembro mais, são 3 matérias, que todos os meus cursos, tá? Eles evoluem e estão evoluindo cada vez mais semestre a semestre. Por quê? Terminou um semestre, eu faço uma avaliação do que funcionou, do que não funcionou e adapto, mudo um pouco a forma para que no próximo semestre seja mais efetivo. Então, é assim que funciona também dentro de uma empresa. Precisa funcionar, né? A evolução a partir de áreas. Por que eu coloquei essas áreas aqui dessa forma? Porque um plano estratégico, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu fazer um desenho aqui. Deixa eu fazer um desenho, eu vou fazer primeiro um círculo, tá? Fazer um círculo aqui. Acho que vocês estão, deixa eu ver se vocês estão acompanhando aí. Então, esse círculo é um círculo que eu sempre faço. É fácil até de encontrar na internet. Eu vou, para facilitar, para a gente não perder muito tempo, eu vou colocar aqui, ó, PDCA, tá? Acredito que já tenha falado do PDCA para vocês. Vocês estão vendo aqui na minha tela imagens. Eu vou pegar uma imagem dessa e vou colocar lá no nosso board para a gente ganhar um pouco aqui em termos de tempo, né, de aula, tá? Então, ó, vocês estão vendo que o PDCA, né, planejar, o D de do, fazer, checar, que é de monitorar, e agir, que é corrigir, que é monitorar e atuar para corrigir. Então, vocês estão vendo aqui que tem várias formas de desenhar, de escrever o PDCA, né? Então, ó, planejar, desempenhar, checar e ajustar. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar um desse aqui, um qualquer desse aqui, tá? Só para ilustrar lá. Deixa eu pegar aqui esse. Tá, deixa eu fazer aqui. Opa. Sentar aqui os cookies. Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Pronto, em vez de fazer o círculo aqui, como eu ia fazer, né? Fica mais fácil aqui. Fica mais fácil trazer a figura para cá. Então, o que é aqui? O que é que vocês estão vendo aqui? Tá? Planejar, que é essa fase que a gente trabalhou nela até agora. A análise SWOT é sair daí com plano de ação, entrar na fase de execução, executar e checar para melhorar continuamente. Ora, esse cheque aqui eu vou fazer como se eu não definir objetivamente quais são as métricas, quais são as medidas, como eu vou medir que eu estou chegando no resultado. E o agir eu chequei, vi que não estava indo para a minha meta, que alguns resultados não estão indo na direção do que a gente combinou, e eu tenho que agir para corrigir. E essa ação para corrigir pode ser corrigir a execução, melhorar a forma de execução, ou pode ser também planejar de novo, replanejar. Tá? Então, veja que esse ciclo, né? Muitas pessoas nem falam desse ciclo, do ciclo PDCA, até porque é meio natural isso em termos de gestão mesmo. Todo mundo, de alguma forma, até intuitivamente, planeja alguma coisa, sai para executar. Essa parte do cheque, do monitoramento é que não é feito de forma correta e às vezes você definir um indicador que não seja um indicador razoável. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Pode levar a gente para medir uma coisa que não esteja levando a gente para o resultado que a gente quer. Eu vou dar um exemplo, né, já que eu toquei nesse assunto agora. Por exemplo, existe um indicador que é um indicador utilizado para medir a qualidade da educação no Brasil. Qual é esse indicador? Qual é esse indicador? Prova Brasil. A Prova Brasil, né, que na verdade é o indicador especificamente, a prova é uma das coisas que são utilizadas para calcular o IDEB. Não é isso? A educação básica. Não é o principal indicador para medir a qualidade da educação básica no Brasil, não é o IDEB. Eu vou colocar aqui, ó.
IDEB indicador, tá? Ó, o IDEB, eu vou pegar aqui o exemplo, ó, Índice de Desenvolvimento da Educação Escolar. Primeiro link que veio aqui eu abri. Tá? O que é isso? Isso é um indicador. Tá? Então, como ele é calculado? Então, tem aqui a forma de cálculo do IDEB, que eu não vou entrar nisso aqui agora. Tá? Isso é utilizado para medir a qualidade da gestão pública. Então, no quesito educação, é um dos itens. Tá? É um dos itens. Então, o plano... Oi, pode falar? O senhor poderia compartilhar a tela do senhor? Porque não sei se é a internet, mas está meio ruim ver aqui. Quando o senhor compartilha, fica melhor. Ah, tá certo, tá certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um zoom aqui também para aumentar um pouco, né? Deixa eu tentar compartilhar aqui. Compartilhar. Oi? Ficou bem melhor. Pronto, maravilha. Então aqui, ó. Eu peguei o caso do IDEB, tá? Mas eu não vou me deter aqui nos indicadores de gestão pública, tá certo? Mas a gestão pública tem uma série de indicadores. No caso da educação, é o IDEB. Todo governador, todo prefeito é cobrado do Ministério de Educação, porque existe um Plano Nacional de Educação, que é o PNE, tá? Que é esse que está aqui, e tem alguns indicadores que são medidos, tá? Tem sistemas e tudo. Isso é gestão pública, tá? Então, tem os indicadores aqui, ó, tem a forma de cálculo, tem as metas, tá certo? Ó, quais são as metas? Aqui o PNE define metas para cada biênio até 2021, tá? Então, aqui estão as metas que foram colocadas para todas as, vamos dizer assim, para toda a educação do Brasil. O IDEB, existe uma forma específica de cálculo. A fórmula está aqui, tá? Veja, qual é o que é que eu quero destacar com essa minha fala aqui? Um país ou um estado com IDEB alto necessariamente é um estado bem educado? A gente pode considerar isso? Então, vocês, assim, não precisam me responder, né? É isso, mas é uma pergunta retórica, assim, para que vocês reflitam. Existem indicadores que são definidos de forma que a gente consiga calcular esse indicador para que a gente tenha uma avaliação. Se aquele indicador é o melhor ou não, ou se poderia ter um indicador melhor do que aquele, quem pode definir isso é a empresa. A empresa são os atores do processo. Então, no caso da educação no Brasil, da educação básica, foi posto o IDEB, tá? Que é um indicador. Qual é o meu reforço com vocês? Tem que ter cuidado para, na hora de definir um indicador, não definir um indicador que não leve necessariamente para o resultado que a gente quer. Tem que ser uma coisa, de fato, bem objetiva. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que vai clarear um pouco. Tá? Então, o PDCA, tá certo? Então, tem um plano, a execução, a checagem e a ação corretiva para melhorar continuamente. Tá? Eu vou desenhar aqui, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a ideia aqui que eu tive aqui eu vou colocar aqui, ó. Estratégico, tático e operacional. Tá? Então, nas imagens aqui, isso é uma coisa, de fato, de gestão que é muito utilizada, né? Então, vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui agora uma outra imagem. Então, eu vou pegar essa imagem aqui. Vou colocar também essa imagem lá no board, tá certo? Deixa eu visitar aqui esse site. Vou colocar essa imagem lá no board. Planejamento estratégico, tático e operacional. Planejamento estratégico, é isso que vocês estão vendo, né? Eu vou pegar essa figura e trazer para cá. Então, ó, em gestão, a gente sempre divide, né, e sempre trabalha estratégia, a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional.
tá? O nível estratégico, tá, é definir as metas amplas, os objetivos amplos, mais macro, tá? O planejamento estratégico que a gente fez tem esse objetivo, né, de pensar em coisas maiores. Então, toda empresa ela tem um planejamento estratégico, tá? Na verdade, as empresas que fazem isso, né? Que fazem o planejamento. Então, só que existe o nível estratégico, existe o nível tático e existe o nível operacional. Tá bom? Então, eu vou juntar agora um pouco, né, do questionamento, né, do Gabriel com o do Felipe. O Felipe disse assim, eu esperava que a gente fosse ver algumas coisas do ponto de vista mais administrativo, tá? Então, o que o Felipe está dizendo é o quê? Ele tem interesse em que eu trabalhasse, vamos dizer assim, um pouco mais na disciplina no nível operacional, tá? Operacional. Operacional é o quê? É fazer aquelas ações acontecer. Como é que eu faço aquilo acontecer? Tá? Então, é a parte operacional, é a prática, é o D, tá certo? É o fazer mesmo. O tático, tá? O tático tem a ver com a questão que o Gabriel colocou do organograma. O organograma, na verdade, ele é uma distribuição tática da empresa. Ele fala aqui, né? Ele fala aí que possui objetivos detalhados e setoriais. Os setores da empresa. Quando você organiza uma empresa por setor, você está setorizando ela e você precisa, veja, primeiro define a estratégia e depois a tática. A tática é o quê? O próprio organograma e quais são os objetivos de cada célula do organograma dentro do planejamento estratégico, porque todo mundo tem que seguir na direção do planejamento estratégico. Não faz sentido você ter um setor dentro da empresa que não esteja alinhado com o planejamento estratégico que foi definido. E o operacional é o fazer acontecer dentro de cada setor. Tá certo? Então, isso tudo aqui, né? Isso tudo aqui, você pode ter também. Eu vou falar dos indicadores agora. Você pode ter também indicadores mais amplos, mais macro, estratégicos, indicadores mais táticos e indicadores operacionais, do nível operacional, para que você meça as três coisas. Tá? Então, só que normalmente, tá? Normalmente não é assim que se divide. Tá? Você pode dividir os indicadores em indicadores estratégicos, táticos e operacionais, mas normalmente não é assim que se faz. Vocês vão entender quando eu falar do OKR e do KPI, tá? Voltando aqui um pouquinho mais para o organograma, tá? Esse organograma aqui, ó. A divisão da empresa por esses setores, e se existem aqui, vou colocar outra célula aqui. Deixa eu apagar essa aqui. Vou colocar essa aqui, ó. Colocar aqui. Tá? Vamos supor aqui que existam indicadores estratégicos para a empresa toda, para o projeto da empresa. Tá? Esses indicadores que foram definidos pela estratégia da empresa, para que se chegue nele, todo mundo aqui vai ter que trabalhar, vai ter aqui, eu vou colocar aqui só a título de ilustração, né? Ó, você pode definir aqui, para cada uma das áreas. Veja que cada área, ela vai estar caminhando na direção de um objetivo, do objetivo macro, do objetivo estratégico, mas que cada uma delas tem uma missão diferente no processo, e os indicadores para medir a qualidade, por exemplo, de cada uma delas é diferente. Então, só que todo mundo precisa de indicador, né? Tanto a gente precisa dos estratégicos e precisa também dos operacionais, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone aí e falar, tá? Vamos lá.
Então, uma coisa que é importante, lembra que quando eu falei de planejamento, quando eu falei para você de planejamento, eu disse assim, a gente precisa definir objetivo e prazo. Tá? Objetivo e prazo. Para que a gente consiga fazer um planejamento estratégico. Quando a gente vai definir, a gente define os indicadores e a gente tem que definir de novo o prazo em que a gente vai medir cada um dos indicadores. A gente define o indicador e a gente diz, não, esse indicador aqui, eu vou medi-lo anualmente. Ou eu vou medi-lo semestralmente. Ou eu vou medi-lo a cada 15 dias. Ou eu vou medi-lo semanalmente. Ou eu vou medi-lo diariamente. Observe que medir dá trabalho em algumas situações. Tá? Então, se você cria indicadores, muitos indicadores, e as pessoas que são responsáveis pela execução são responsáveis também pela geração e coleta dos indicadores, a pessoa pode passar a semana toda praticamente sem fazer nada, sem executar nada, medindo tudo. Tá? Quem daqui, por exemplo, quem daqui está fazendo estágio, já fez estágio, né, em construtora, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz estágio, uma das minhas missões na semana era toda quarta-feira, toda quinta-feira, eu tinha que medir quanto de piso entrou em cada unidade, quanto de piso foi assentado. Eu ia com um checklistzinho medindo, fazendo as medidas todas, porque o pagamento de sexta-feira para dentro da construtora era feito com base no que foi medido. Tá? E evidentemente que quais eram as medidas? Uma parte dessas medidas é a medida que eu falei aqui, quanto de alvenaria foi colocado, qual a área que foi pintada essa semana, falei aqui já exemplo de pintura, de assentamento de piso, enfim, para cada atividade na construção civil, por exemplo, vai ter um tipo de unidade, de medida que vai ser preciso calcular, e às vezes calcular essas medidas não é trivial. Tá? O ideal é que a gente tenha medidas que sejam calculadas o mais automática possível, e na construção civil isso é complicado. Tá? Então, o processo de automatização e de envolvimento de tecnologia em obras, por exemplo, nessa parte de gestão ainda é muito precário. Tá? Não é muito diferente, por exemplo, eu fiz estágio, sei lá, mais de 20 anos, 25 anos, sei lá. E talvez, né, alguns de vocês estejam fazendo ainda, tantos anos depois, a mesma coisa que eu fiz. Porque não tem muito dispositivo, vamos dizer assim, automático, muita tecnologia para a gente fazer isso na obra. Se alguém tem uma experiência igual ou diferente dessa minha, pode abrir o microfone aí, porque anima a aula, tá? Deixa eu ver aqui. Eu compartilhei aqui a tela, eu perdi aqui o nosso bate-papo. Se vocês estiverem falando alguma coisa, eu não vou estar vendo aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Só se alguém tiver, deixa eu ver aqui. Tá aqui, encontrei agora. Pronto, não. Então, uma coisa importante também, ainda antes de eu entrar no específico dos OKRs, dos KPIs, né, tem a ver com isso que eu coloquei aqui. Ó. Esses 5 post-its que eu coloquei aqui, eles são fundamentais no processo de gestão, tá? Relacionado a indicador. Tá? Eu coloquei assim, eu defini isso como sendo o ciclo completo com os indicadores, da definição à otimização. Tá? A definição. É importante que sejam definidos os indicadores que levem a gente para o objetivo de fato. Tá? Quando eu estiver dando os exemplos aqui e falando dos tipos de indicadores, eu vou relatar aqui um pouco essa questão da definição. Tá? A outra coisa é definir indicadores
que sejam, vamos dizer assim, além de serem objetivos, ou seja, estarem alocados na direção do nosso objetivo, é importante que o cálculo desse indicador ele não seja tão trabalhoso. Tá? O tanto mais automático e o tanto mais tecnologia eu colocar para que a gente possa medir os indicadores, a gente vai estar contribuindo ainda mais com a execução, tá? Porque senão vai ter mais gente medindo do que executando. Tá? Então, se você estiver gerenciando ou liderando uma empresa onde todo mundo está medindo mais do que executando, o processo não está balanceado, não está correto. Por quê? Precisa de gente executando, ou essas pessoas vão medir, vão encontrar formas de medir, ou você vai ter um grupo ou uma equipe exclusivamente de monitoramento, de gestão, para acompanhar o que cada um está fazendo, cobrar aquilo semanalmente, enfim. Então tem a geração, né? A geração, toda vez que a gente define um indicador, a gente precisa perguntar, peraí, esse indicador, eu vou calcular ele como? Eu vou gerar esse indicador como? Tá? Então, a geração do indicador, a gente precisa se preocupar com ela. Quando a gente, enquanto gestor, eu defino o indicador e eu tenho que me preocupar com como esse dado vai ser gerado. Aquisição ou coleta, como que eu vou coletar esses indicadores que foram gerados? Para que eu adquira o indicador, eu faça a aquisição do indicador, a coleta, para que então eu faça uma análise. Eu olhe para os números, eu de repente olhe para um dashboard e diga assim, esse indicador, com esses 3 indicadores eu tenho que tomar essa decisão. Senão, a gente não vai terminar no prazo ou a gente vai ter prejuízo com isso aí. Mas eu só posso fazer isso com base, vamos dizer assim, em indicadores. Né? E por fim, após analisar, você entra na fase de otimização, que é olhar para o dado. Essa fase de otimização ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com isso que está aqui em cima. Ó. Aqui, eu vou colocar aqui em cima. Otimização. Otimização é o quê? Eu planejei, eu defini alguns indicadores, eu executei e eu vou checar. E eu estou analisando. A checagem é o quê? Tudo isso que eu estou fazendo aqui, né? Defini indicador, gerei, adquiri os dados, analisei e otimizei. Otimizar, no caso da gestão, significa melhorar a execução. Otimizar, eu vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui um mapa mental também, está ficando bem diverso aqui o quadro hoje, né? Então, otimizar pode ser, está muito pequeno para vocês, eu sei. Otimizar pode ser melhorar a execução, tá? O D, né? O D de do, ou replanejar, ou ajustar. Planejar, vou botar assim, ajustar o planejamento. Otimizar significa isso, né? Só que para fazer isso, que está aqui, eu preciso definir, gerar, adquirir, analisar e coletar. Analisar e otimizar. Certo? Então, eu vou precisar, né, de mais um tempo, não vai dar para a gente fazer isso hoje, mas eu vou deixar já esse material para vocês lerem aqui, tá? Então, eu separei aqui, tá? Se vocês clicarem nesses, o ideal é que vocês primeiro leiam esse aqui, eu vou colocar na ordem da leitura, tá? Primeiro leiam esse aqui, os 5 indicadores de desempenho para medir seu sucesso, tá? Aqui ele está remetendo ao sucesso de uma empresa ou de uma pessoa física ou jurídica, tá? Então aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir esse cara aqui na tela, ó. 5 indicadores, vocês podem clicar aí e vocês vão entrar, né? Ó, 5 indicadores de desempenho para medir seu sucesso.
Então, eu não vou passar isso agora, tá? Eu ia fazer isso hoje, a gente ia falar sobre os indicadores de produtividade. O que é? Está relacionado à produtividade. Então, aqui tem outros tipos de indicadores de lucratividade, tá? Valor do ticket médio, tá? Nível de serviço de entrega, taxa de sucesso em vendas, índice de turnover, tá? Na verdade, isso aqui pode, se você calcular, né? Se você tem uma empresa que o ciclo, que as pessoas estão entrando e saindo o tempo todo, pode sinalizar que a empresa esteja com problema de liderança, o clima não está bom, está faltando alguma coisa relacionada à valorização de servidor, porque está todo mundo entrando e saindo o tempo todo. E isso, na verdade, esse indicador é usado para isso, tá? Mas assim, o meu objetivo é dar exemplos para vocês de indicadores e não que vocês aprendam exatamente sobre isso aqui agora, tá? Então, valor do ticket médio, eu vou como a gente perdeu um tempinho hoje aqui, né, vamos dizer assim, eu vou gravar essa aula de novo, o finalzinho dela, e colocar disponível lá para vocês, tá? E aí eu entro em alguns dos exemplos que estão aqui. Mas eu queria antes de encerrar a aula, eu preciso mostrar para vocês, né, os KPIs, né, como medir o que importa no seu negócio. E como medir, na verdade tem o OKR, na verdade, deixa eu começar aqui com o OKR, que são os objetivos-chave, de resultado. Vocês precisam ler lá o texto do Drucker, que eu passei para vocês, e os objetivos-chave de resultado. Eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Posso pegar um exemplo, vou pegar um exemplo simples, né, que fica mais fácil. O objetivo de aprender inglês, tá? Então, eu preciso falar inglês. Então, se eu preciso falar inglês, né, conseguir conversar com uma pessoa, com alguém 1 hora, ou entender um filme traduzido, né, entender um filme sem ler a legenda. Então, isso é um indicador, para mim, perfeito, né? Eu preciso assistir um filme e preciso entender. Fazendo isso, eu atingi meu objetivo-chave de resultado, que é saber inglês. Só que existe o chave e existe os objetivos de performance, tá? Performance são os objetivos que vão levar você para o sucesso. O caso específico do aprender inglês, o que seria um objetivo de performance? Um objetivo um objetivo-chave de performance mesmo, né? Seria quantas aulas por semana eu tive? Um exemplo. Quantos filmes durante a semana eu assisti? Tá? Por quê? Esses 2 indicadores que eu coloquei, quantos livros eu li essa semana? Esses indicadores são chave para resultado? Não. Mas se eu conseguir atingi-los, eu estou indo para o meu resultado-chave, que é aprender inglês. Então, eu dei esse exemplo aqui, mas se vocês forem, à medida que vocês avancem aqui, ó, OKR, Objetivo-Chave de Resultado. Então, aqui ele dá algumas dicas, tá? Aqui, esse site é mais ligado ao empreendedorismo, a Endeavor, tá? Mas empreendedorismo e gestão anda junto, né? Sempre. Então, ó, defina os OKRs. Então, como dar nota aos OKRs, use multiplicadores. Então, essa parte de indicadores, o detalhamento, eu vou precisar de mais um tempinho para fazer isso para vocês, tá? Então, aqui tem os OKRs e aqui tem os KPIs, tá? Ó, como eu posso aplicar isso aqui na prática? Então, ele tem aqui, ó, indicador de produtividade, indicador de qualidade, indicador de capacidade, indicadores estratégicos. Tá? Então você veja que tem esse indicador aqui, é um indicador estratégico. Então ele colocou aqui, ó, ele dividiu em 4. Mas de novo, pessoal, a divisão de uma empresa em 3, 4, 5 setores, a escolha de 5, 10 ou 20 tipos de indicadores, ou o organograma, depende fundamentalmente da empresa, depende do objetivo. Não existe uma receita que, olha, o organograma da empresa precisa ser assim. Não existe, tá? Existe uma visão geral, global, mas isso tem que ser ajustável a cada empresa, a cada negócio, tá? Inclusive os indicadores também.
Tá? Então, aqui ele fala dos KPIs, dos OKRs, né? Eu não vou ter tempo de detalhar isso para vocês hoje. Vou mostrar somente mais um site aqui, né? Que é esse foi o site que a gente pesquisou aqui hoje. Deixa eu procurar aqui eu acho que eu coloquei lá no nosso board um outro site, porque eu preciso deixar isso para vocês, para que vocês possam acessar e ler, né? Então, ó, 4 tipos de esse siteware. Então, eu vou entrar nele aqui, né? Vou entrar nele aqui, cadê? 4 tipos de indicadores de desempenho e como escolher, tá? O que são, para que servem os indicadores de desempenho? Deixa eu voltar aqui. Um zoom aqui para vocês. Então, aqui ele fala de metas, objetivos, 7 benefícios de implementar os indicadores de desempenho, 4 tipos de indicadores de desempenho que merecem sua atenção. Perceba que há uma coincidência aqui e lá, né? Indicadores de produtividade, indicadores de qualidade, indicadores de capacidade e indicadores estratégicos, tá? Então, aqui são, de novo, 4 que foi inspirado naquele outro, tá? Mas eu vou trazer na próxima aula, ou na gravação dessa aula aqui, eu vou trazer mais alguns exemplos. Para finalizar, eu tinha que mostrar para vocês aqui uma questão ligada a marketing digital, porque tudo que é digital e que é tecnológico, porque a gente vai entrar na parte de ferramentas tecnológicas, é muito mais fácil, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui tem muitos indicadores ligados a marketing digital, né? O marketing digital é muito importante para tudo hoje, para venda, para tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu separei aqui. Talvez poucas pessoas conheçam isso. Eu criei o canal do YouTube, né? Que é lá onde estão as aulas, as coisas. E existem estatísticas impressionantes ligadas aos canais, aos vídeos, tudo. E veja que eu recebo, quando a gente está trabalhando no marketing digital, eu recebo várias informações, vários dados, praticamente gratuitamente. Tá? Eu não precisei sequer definir quais são os indicadores que para esse tipo de coisa eu preciso. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu entrar aqui em estatísticas, tá? Ele mostra aqui, ó, quantas visualizações teve, tempo de exibição, número de inscritos, como isso variou no dia a dia, qual é o vídeo mais visualizado, qual é o menos. Ele chega a medir, por exemplo, quantas pessoas assistiram até 25% do vídeo, quantas pessoas assistiram o vídeo todo. Aqui, ó, alcance, tá? Quantas impressões, para quantas pessoas o seu vídeo foi impresso, tá? Quantas pessoas clicaram, quantas visualizações você teve. Aqui tem, ó, isso eu falo lá, isso é uma aula lá do empreendedorismo, tá? Da parte de marketing digital. Eu falo de funil de vendas, que é isso que está aqui, ó. Isso aqui é tipo um funil de vendas, né? Mas aqui tem, ó, tipos da origem de tráfego. Da onde está vindo as pessoas que assistem os seus vídeos, ó. 16% está vindo do grupo do Telegram, telegram.org aqui. 13% está vindo do LinkedIn, tá? Enfim, e tem assim um mundo de informação. Isso aqui, na verdade, é um dashboard. Só que isso aqui é um dashboard do YouTube, tá? Na próxima aula, tá? Eu vou ter que reprogramar um pouquinho, eu vou ver como é que eu vou fazer isso até a próxima semana, né? De liberar, de repente, mais uma aula durante a semana. E na próxima aula, a minha intenção era já ir para ferramentas tecnológicas, tá? Mas em função até das dúvidas, das questões que foram levantadas aqui hoje, eu vou segurar um pouquinho, tá? Mas eu preciso terminar e detalhar um pouco mais a parte de OKR e KPI, que entrou só no finalzinho da aula aqui. Aí depois a gente vai para dashboard e aí eu vou para ferramentas tecnológicas, aonde eu vou falar de ferramentas tecnológicas ligadas que são usadas nas empresas, na verdade, para gestão remota, para gestão presencial, para dado, para informação. Tá certo? Porque é o caminho aqui do processo. Tá certo? Então, pessoal, acho que me alonguei um pouco aqui demais hoje na aula, né? Peço desculpa aí por essa demora aí, né? Por ter atrasado um pouco. Mas, basicamente, por hoje é isso, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou terminar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Algum questionamento, algum complemento aqui em relação à aula? Dúvidas? Sobre o curso também? Tudo certo, professor. Tudo certo? Se alguém tiver dúvida, pergunta e queira complementar mais alguma coisa, pessoal, grupo do WhatsApp, e-mail, enfim, grava áudio lá, eu escuto, né? Respondo a vocês. Sempre que alguém tem dúvida, eu tenho feito isso, né? E é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu aí. Obrigado por hoje.